Olá, meus alunos do 7º ano da Escola Cultura Viva. É muito grande a satisfação de poder estar levando conhecimento através das nossas videoaulas de geografia. Aproveitem ao máximo cada explicação e sempre revejam esses vídeos. Hoje, nós falaremos sobre a formação e ocupação do território brasileiro. Prestem muita atenção que a nossa aula já irá começar. Cultura viva, minha escolar. Cultura viva, meu prazer. Cultura viva, lugar de gente feliz que me impulsiona e me ajuda a vencer. Cultura viva, atitude. Cultura viva, emoção. Viva a cultura, onde o sonho começa e se transforma em realização. É sempre bom a gente lembrar que os atuais limites e a extensão do território brasileiro, na verdade, é a consequência de uma história que começou ainda no ano de 1500. Nós temos que lembrar que esse fato ele é marcado com a chegada dos europeus, especificamente os portugueses, que passaram a se apropriar de territórios indígenas. Já no início do século XVI, quando os portugueses chegaram aqui, eles já foram se organizando e também se apoderando das faixas litorâneas brasileiras. No primeiro momento, eu já tenho os portugueses convencendo índios a explorar o pau-brasil da Mata Atlântica. Mais tarde, no espaço onde foram devastadas milhões de árvores durante aproximadamente 30 anos, introduziram a seguir a cultura de cana-de-açúcar, consequentemente, a produção do açúcar. Também eles plantavam aqui tabaco, que é a matéria-prima para o cigarro, o fumo. Trouxeram para dentro do Brasil o gado, e também passaram a criá-lo em solo brasileiro. Sendo assim, nós podemos observar que aos poucos foram se apropriando por completo das antigas terras indígenas. Tudo isso que aconteceu nesse período de tempo foi responsável pela criação do espaço geográfico não indígena, que isso fique bem claro. Desde então, essa construção e reconstrução de espaços geográficos no Brasil vem ocorrendo até nos dias atuais e acabou se tornando comum aos nossos olhos. Trata-se das transformações nos espaços que a sociedade brasileira vive. Ainda no século XVI, os colonizadores organizaram expedições oficiais conhecidas como entradas. Essas entradas, elas tinham o propósito de descobrir ouro e pedras preciosas, além de caçarem, aprisionarem e escravizarem ainda mais indígenas na história. Chamaremos mais tarde esse movimento de bandeiras, e quem praticava esses movimentos eram os bandeirantes. Esses bandeirantes partiam de Porto Seguro e também de Salvador. Ambas as cidades são da Bahia. Levaram então o povoamento para o interior do Brasil. Já no século XVII e também no século XVIII, quero registrar alguns importantes tópicos do livro de vocês. O Tratado de Tordesilhas, que foi firmado em 1494, dividiam as terras americanas entre Espanha e Portugal. Mas foi no século XVI que portugueses e seus descendentes nascidos aqui no Brasil resolveram ultrapassar os limites deste tratado. Sendo assim, eles acabam descumprindo o acordo, pois se apropriaram de terras a oeste e essas terras pertenciam à Espanha. Esse avanço para dentro do continente, ele se deu pelo rio Amazonas. Eles, a princípio, buscavam as famosas drogas do sertão. Vamos recordar do que se trata essas drogas do sertão? Pois bem,
Drogas do sertão são produtos obtidos por atividade extrativa no Brasil colonial. Só para a gente dar exemplo aí, o cacau, a canela, castanha, cravo, pimenta e até mesmo alguns tipos de cipós que tinham propriedades medicinais e mais outras coisas aí que nós já conhecemos. Todos esses produtos, eles tinham muita importância na Europa e certamente os colonizadores eles iriam exportá-los para obterem lucro. Mas é claro que quem coletava esses produtos não eram os europeus, eram os indígenas que estavam escravizados nessa época. Outro fator que não posso esquecer é que a pecuária também acabou se interiorizando para o oeste, juntamente com os colonizadores. Ao mesmo tempo que eram implantado essas atividades econômicas, muitas expedições armadas de colonos e até mesmo de indígenas que acabaram se integrando a esses colonizadores, que eram conhecidos como bandeiras, adentravam o interior do território, partindo principalmente da vila de São Paulo. No primeiro momento, essas bandeiras tinham o objetivo de capturarem índios e também, após capturá-los, os venderem como escravos. Então nós vamos chamar essas bandeiras de aprisionamento. Tínhamos também o chamado bandeirismo ou, se preferirem, sertanismo minerador, que partiam também da vila de São Paulo, mas o objetivo era de encontrar ouro e pedras preciosas. Tivemos até bandeiras contratadas por donatários que saíam de Salvador, Olinda e Recife para combater e submeter à escravidão os indígenas que se opunham à conquista do interior. Ainda tinham a missão de capturarem negros escravizados que tinham fugido das plantações e, certamente, ao encontrá-los, deveriam destruir os quilombos, que eram os refúgios dos escravos fugidos. Essa bandeira era o bandeirismo de contrato. Já no século XVIII, além de próspera, tinha crescido e também tinha se interiorizado, criando novos espaços geográficos. Alguns povoados acabaram se transformando em vilas e também cidades. Podemos atribuir esse fato à atividade mineradora e também à atividade da pecuária. Já no século XIX, surgiram 3 novas atividades que estarão impulsionando a economia. A primeira, a cultura do cacau no sul da Bahia. A segunda, a cafeicultura no Rio de Janeiro e também em São Paulo. E a terceira atividade, que era a extração do látex lá na Amazônia, que, de certa forma, era uma inovação, pois passaram a fabricar borracha em maior quantidade. Mas como ficou, então, configurado o território brasileiro? Em 1750, Portugal e Espanha assinaram o Tratado de Madrid. Esse tratado ele acertava as fronteiras entre as terras portuguesas e terras espanholas na América do Sul. A consequência dessa interiorização colonial é que em 1822 já apresentava algo bem próximo da sua configuração territorial atual. No final do século XIX e início do século XX, os governos brasileiros, por meio de tratados e até mesmo documentos realizados em convenções diplomáticas, acabaram resolvendo várias pendências de fronteiras que ainda existiam. Já em 1904, o Brasil assume seu espaço territorial juntamente com todas as suas fronteiras que existem até hoje. Não quero encerrar essa videoaula sem dar uma pincelada na industrialização do território brasileiro, que está sendo citado lá no seu livro didático. Na verdade, foi um processo muito lento e gradual. As primeiras indústrias brasileiras foram instaladas na região sudeste. E os fatores que impulsionaram essa decisão foram os seguintes. Primeiro, aumento da população.
mercado consumidor para que fosse produzido, e também, como terceiro item, a gente tem o grande acúmulo de capital que foi gerado pelo plantio do café. Mesmo com a crise econômica de 1929, onde ocorreu a quebra da Bolsa de Nova York e que afetou a economia mundial, a industrialização brasileira representou uma nova etapa no processo de integração nacional. Pois bem, não deixe de dar uma olhadinha a respeito desse assunto de industrialização no seu livro didático. Nossa aula chegou ao fim e é claro que foi apenas um resumo dos principais conteúdos desse capítulo. Gostaria que vocês estivessem agora revisando todas as atividades que certamente vocês já fizeram. Vejam se ficou alguma dúvida e me chame lá no Google Sala de Aula. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Cultura viva, muito além da sala de aula. O sonho não se conquista apenas na imaginação. E não basta só querer, é preciso atitude e vontade de vencer. Vem pra cá você também, Escola Cultura Viva. Invista já no seu futuro, Escola Cultura Viva. Os melhores professores, muita dedicação, transformação, formação e ação.